Eita, pessoal, parece que hoje a gente tem uma situação legal, né? Porque hoje sextou, mas ó, como eu digo sempre, não é porque sextou que você, aluno do sexto ano, sextará agora. Antes você vem aqui para a aula de História do Educa Recife, para as turminhas do sexto ano. Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e nós vamos para mais uma aula dando continuidade a essa temática, né, que a gente está desenvolvendo, porque nós estamos falando... Na realidade, vocês já perceberam que o sexto ano é uma turma onde a gente só falou de povos antigos, né? A gente passou o ano todo falando sobre vários povos antigos e hoje a gente vai dar continuidade a isso, falando um pouco mais da história de um povo antigo, porque nós estamos trabalhando a Grécia, né, a Grécia Antiga, e espero, né, que todos e todas vocês que estão em casa acompanhando a nossa aula estejam aprendendo, né, e estejam gostando das aulas. Aproveitando, lembrar que essa nossa aula ela é transmitida pela TV Nova. Não sei o turno que você vai assistir ela, mas ela é transmitida em dois momentos, né? No turno da manhã e no turno da tarde, né? Então, nesse sentido, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas e estejam gostando, porque essas aulas elas são preparadas com o maior carinho e envolve uma grande equipe, a equipe que é como a gente diz, a gente anda muito bem acompanhado, palavras, né, que não são minhas, eu estou parafraseando, estou se apropriando dessa frase, a gente anda sempre muito bem acompanhado. E vou começar aqui apresentando as nossas companhias, começando por ela que está aqui no cantinho, ó. Ô Kelly, Kelly, a nossa intérprete de Libras, né, que junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Lá na produção, a gente tem aí, ó, a nossa Isadora Vanessa e o meu xará Juninho. Então, ó, eles estão aqui na sala da produção, com todo o jogo de câmeras aí, para que nossas aulas elas cheguem da melhor forma possível aí para vocês. Equipe show essa, viu? E ela que sempre está me acompanhando nessas aulas do sexto ano, a nossa querida, sapiensíssima, inteligentíssima professora Vanessa. E aí, professora, tudo bom? E aí, professor Luciano, e aí, meu povo do sexto ano, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de história maravilhosa, né? Vamos embora junto com a gente aqui, eu já estou aguardando a participação de vocês, já dei o meu bom dia aqui no chat. Sabino já chegou por aqui, viu, professor Abraço Luciano? Abraço aí para Sabino, pois nosso fiel escudeiro. Sabino, organize aí um dia na sua agenda para vir aqui no Educa Recife participar de uma aula de história aqui no estúdio com a gente. Exatamente. Está requisitada a sua presença. Exatamente. Vai ser um prazer ter Sabino aqui participando com a gente. Olha que legal. Então, vem-se embora, vamos com a gente aqui aprender, certo? Para que a gente possa, né, fortalecer esse conhecimento, potencializar o nosso aprendizado. Aí a gente sempre aprende um com o outro. Eu dou um pouquinho para vocês, vocês também trazem um pouquinho aqui para a gente, né, professor Luciano? Exatamente. Então vamos junto que a gente consegue mais, certo? A gente vai longe. Então, bons estudos e vamos embora, professor Lu. Vamos embora. Então, vamos lembrar que na aula passada a gente começou falando sobre o período arcaico na Grécia Antiga. A gente viu, né, ao longo dessas 3 aulas anteriores, né, que a gente vem estudando a Grécia, hoje nossa 4ª aula. Eu acredito que a gente finaliza esse conteúdo na próxima semana, mas vamos lembrar que nas aulas anteriores a gente viu que a história da Grécia ela é dividida em 5 períodos, né? Período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e o helenístico. Então a gente começou falando sobre o período arcaico, onde na aula passada nós estudamos sobre a cidade-estado de Esparta, né? Então a gente estudou sobre a cidade-estado de Esparta, vimos que a Esparta se desenvolveu no território da Lacônia, fundada a partir
dos povos dórios, que era uma cidade que se constituía como um acampamento militar permanente, né? Porque a cidade-estado de Esparta, ela era caracterizada, né, por ser uma cidade bastante militarista, onde os espartanos, né, ou chamados esparciatas, né, que eram os cidadãos espartanos, eles eram treinados para a atividade militar desde os 7 anos de idade. Então eles nasciam, e tinha uma coisa interessante, né, mas não tão interessante do ponto de vista dos bebês que nasciam, né, porque eles acreditavam que bebês fortes gerariam espartanos fortes. Então eles já realizavam uma prática, né, que a gente vai considerar como eugenista, ou seja, uma seleção, né, com base na aptidão física, onde as crianças eram examinadas quando nasciam, e se apresentasse qualquer falha física ali, elas eram sacrificadas, né, porque eles acreditavam que somente bebês fortes, né, ou sem nenhum defeito físico, eles gerariam espartanos fortes que poderiam gerar soldados espartanos fortes, né, para defender a sua cidade-estado. Então, aos 7 anos, essas crianças elas eram, digamos assim, sequestradas, né, requisitadas, tomadas da sua família pelo Estado, iniciavam seu treinamento militar, tá? Então, aprendiam ali técnicas de combate, técnicas de infiltração, técnicas de furto, né? E nesse sentido, né, iam treinando até chegar aos 18 anos aproximadamente, quando faziam um ritual de passagem. Passando por esse ritual de passagem, serviam no exército até os 60 anos, onde, caso ainda estivessem vivos, poderiam compor a Assembleia dos Anciãos. Detalhe que a partir dos 30 anos de idade, esses soldados eles ganhavam o direito de se casarem, né, e constituírem famílias, mas nesse sentido, né, os espartanos eles eram preparados desde cedo para a batalha. E eram soldados tão fortes, né, e tão bravos, né, corajosos e preparados, que ao longo da história eles eram comparados apenas com outro grupo de soldados, a gente falou isso na aula passada, que eram os samurais japoneses, vejam, né, em outro território. Então, tão grande era o preparo, né, desses soldados para o combate, né. A gente viu também que na cidade-estado de Esparta se desenvolveu um sistema, né, político que a gente chama de oligarquia. Por quê? Quem é que detinha, né, os direitos políticos? Eram os chamados esparciatas, né, que eram os cidadãos espartanos, ou seja, os homens, filhos de pai e mãe espartanos, né, maiores de idade. Então se excluía ali dos direitos, né, políticos, né, mulheres, estrangeiros, escravos, né, e esses escravos, inclusive os ilotas, né, como eram chamados, eram oprimidos periodicamente, né. Existia inclusive o próprio ritual de passagem, né, dos espartanos, que era a cripteia. Ele consistia no fato de que esses jovens, né, eles eram colocados em alguns acampamentos, né, ilotas, para assassinarem ali a maior quantidade de ilotas que eles pudessem, né, sem serem pegos ou mortos, né. Morrer nas mãos de um escravo era uma grande desonra, né, para os soldados espartanos. Então os hoplitas espartanos, eles eram soldados, né, eram guerreiros, né, bastante poderosos. E detalhe, não eram somente os homens, professora Vanessa, que passavam por esse treinamento. As mulheres também treinavam, né? Então, diz que as mulheres espartanas eram as mulheres, né, mais bem preparadas fisicamente, né, de toda a Grécia, né? De forma tal que, se por acaso um exército inimigo conseguisse passar pelos soldados homens, os soldados de elite, né, os chamados hoplitas espartanos, quando eles fossem invadir a cidade, se eles achassem, né, que ia encontrar ali moleza, porque só ia restar idosos, né, mulheres e crianças, estava todo mundo frito, porque as mulheres espartanas também eram boas guerreiras, né? Então eles ainda teriam que passar por cima
das mulheres espartanas para poderem dominar a cidade. Então, nesse sentido, a gente falou um pouco sobre a cidade-estado de Esparta, né? Porque Esparta, ela é uma cidade, né, onde prevaleceu esse sistema de governo chamado de oligarquia. Mas hoje a gente vai entender um pouco, né, sobre a história da cidade grega de Atenas, né? Então nós vamos tentar continuar aqui trabalhando o período arcaico, reconhecendo aqui a cidade grega de Atenas, né? Então a gente vai estudar essa cidade, porque ela vai ser muito importante, porque é a partir de Atenas que nós temos o desenvolvimento de um outro sistema político, que inclusive é o sistema que move, né, o nosso país, Brasil, hoje, né, que é a democracia. Mas essa democracia ateniense, ela era um pouco diferente da que nós temos hoje. Não era tão democrática, exatamente, né? A professora dando um spoiler aí, ó, não era uma democracia que não era tão democrática, mas a gente vai entender isso, ok? Então, vamos começar, ó. Primeiro, a cidade-estado de Atenas, né, ela está aqui no mapa, ó. Ela estava localizada, né, na região da Península Ática, que era um território bastante acidentado, assim, em termos de relevo, muitas montanhas, né? E ela surgiu da união de vários povos liderados principalmente pelos jônios. Vamos lembrar, a Grécia Antiga ela foi povoada por uma sucessão de povos, aqueus, os jônios, os eólios e os dórios, né? Então, nesse sentido, os jônios eles vão liderar o processo de unificação aqui desse território da Península Ática, fundando a cidade-estado de Atenas. A principal atividade econômica era o comércio marítimo, né, a partir do porto de Pireu. Então a gente tem, por que a atividade marítima? Porque, como a gente falou, como o relevo ele era bastante acidentado, existiam pouquíssimas terras onde se podia cultivar, né, produtos agrícolas. Então, nesse sentido, eles vão se destacar mais pelo comércio marítimo do que pela prática da agricultura, ok? Ela foi organizada inicialmente, né, por meio de uma monarquia, que era liderada por um rei, né, que recebia o nome, né, de Basileu, né? Então, ainda é uma herança, ó, daquela chamada comunidade gentílica, que a desagregação das comunidades gentílicas, né, a gente viu, que contribuiu para o desenvolvimento da polis, né? A polis é a cidade-estado grega. Lembrando, o que é uma cidade-estado? No caso da Grécia, todas as cidades, né, elas pertenciam ao mesmo território, ou seja, o território da Grécia Antiga, mas elas eram independentes entre si. Por isso que quando a gente estuda o período arcaico, a gente faz essa comparação entre a evolução política de Esparta e Atenas. Por quê? Em Esparta a gente vai ter o desenvolvimento de uma oligarquia. Inclusive em Esparta nós tínhamos dois reis. Um rei que liderava as questões políticas e religiosas e um rei que liderava os exércitos. Quando a gente for falar sobre a guerra, né, as guerras médicas, né, a guerra envolvendo, isso na próxima aula, guerras envolvendo os gregos e os persas, a gente vai ver que o rei Leônidas, que era o chefe do exército de Esparta, ele liderou os espartanos contra os persas, né, nessas guerras. Mas voltando para Atenas, então o rei, aqui ó, veja, em Esparta a gente já começou de forma diferente, uma diarquia, dois reis. Em Atenas a gente vai ter uma monarquia, ou seja, um rei. Então inicialmente a história de Atenas, ela vai passar por um período de monarquia, ok? Mas esse modelo ele vai desaparecer quando os cidadãos atenienses, né, os chamados cidadãos atenienses, que são os eupátridas, eles tomam o poder. Na realidade, os eupátridas, eles constituíam o que a gente chama de aristocracia rural, ou seja, aquele povo mais poderoso que possuía as melhores terras, né? E eles governaram a partir de uma oligarquia. Aí vejam já outro sistema de governo. A gente teve inicialmente a monarquia, que evoluiu ou regrediu, a depender de como se analisa, né, para uma oligarquia, onde o poder sai da mão do rei e ele passa para um grupo de aristocratas, né? Então aquele pequeno grupo, porque
os eupátridas, eles eram minoria na sociedade ateniense, né? Como em todo sistema aristocrático, a gente tem um grupo, né, que geralmente é minoria, exercendo poder sobre uma maioria da população. Então, a gente tinha aí uma oligarquia, né, representada por um poder supremo, que era o arcontado, ou seja, os arcontes, né, supervisionados por um conselho de eupátridas, que era o Areópago, e que era o conselho dos anciãos que detinham o verdadeiro poder. Então, o verdadeiro poder estava aqui, ó, no Areópago, né, que era o conselho de anciãos. Então, por último, a gente tinha o quê? A eclésia, né? Eclésia, que era uma assembleia popular, mas nesse período inicial da história de Atenas tinha uma participação limitada. Então, vamos lembrar aqui, ó, sociedade, a gente tem os eupátridas, certo? Os arcontes, os integrantes do Areópago e a eclésia, né? Então, são as instituições, né, políticas aí divididas, né, pelas camadas sociais, ok? Então, aqui, ó, a gente tem a composição social da cidade, né, estado de Atenas. Então, no topo, ó, a gente sempre usa, como a gente falou aqui, a pirâmide social, porque a pirâmide ela tem uma base maior, né, e um topo, né, menor. Então, representa exatamente isso. Quem está em cima é minoria, quem está embaixo é maioria. Então, eupátridas, os gorgóis, demiurgos, tetas, metecos e escravos. Então, no momento em que os atenienses eles continuam, né, com seu processo de expansão territorial em busca de novas terras e mercado, então os demiurgos começam a rivalizar com os eupátridas. Veja, os eupátridas eram a aristocracia rural. E quem eram os demiurgos, né? Então, eram comerciantes, né, que eram um pouco mais poderosos do que os demais comerciantes. Então, eles começam a rivalizar aqui com os eupátridas. Então, em Atenas, né, só a minoria tinha acesso ao poder e podia ocupar cargos públicos. Então, veja, nós já falamos aí, não é, professora Vanessa, em dois sistemas de governo. A monarquia e uma oligarquia, né? Oli é uma expressão que significa poucos. Então, a oligarquia, a gente teria o poder de poucos, né? A diferente monarquia, que é o poder na mão de um, no caso, um rei, né? Então, nesse sentido, a gente tem aí essa divisão aqui social, né? E vamos falar aqui, ó. Veja, os artesãos, comerciantes, soldados exigiam participação na política. Então, a gente tinha os aristocratas, né, os pequenos proprietários, que eram os gorgóis, né, eles exigiam o quê? A redistribuição das terras e o fim da escravidão por dívidas. Vamos lembrar, no mundo antigo existiam várias formas de escravidão. Vale lembrar, a escravidão no mundo antigo ela é diferente da escravidão do mundo moderno. No mundo moderno, a escravidão ela abraçou principalmente, né, os negros africanos e, no caso da América, alguns povos indígenas, né? Os povos indígenas. Mas a escravidão antiga não era assim. A escravidão antiga, nesse sentido, ela era, aí, entre aspas, né, mais democrática, no sentido de que ela abraçava todo mundo. Todo mundo no mundo antigo podia virar escravo, desde que ele estivesse em duas situações. Questão das dívidas e fosse prisioneiro de guerra. Então, quando um povo entrava em combate contra outro povo, quem perdia geralmente se tornava escravo daquele que ganhou. Mas aí, vamos imaginar, a professora Vanessa, ela contraiu uma dívida, aí foi ali adiando a dívida, adiando, não conseguia pagar, chega um momento que o credor, ele vai requisitar, né, o pagamento, ela não tem como pagar, então ela termina se tornando escrava, né, para quitar aquela dívida. Aí a escravidão ela vai depender da dívida também, né, porque havia a possibilidade, né, a depender da dívida, o camarada ficava ali com um trabalho escravo por mais ou menos tempo. Mas na prática, geralmente, né, era difícil, né, você sair daquela condição de escravo, né, porque uma vez escravizado, você vai continuar ali sob o poder, né, do Senhor. Mas chegou um momento em que os tetas, certo?
eles vão se juntar aqui com esses pequenos comerciantes, né? E vão começar a exigir o fim dessa escravidão por dívidas, né? Então começam a exigir aqui, ó, mudanças sociopolíticas, né? Detalhe, né? A gente tem os aristocratas, né? Os pequenos comerciantes, os comerciantes mais ricos, né? Vamos voltar aqui para os tetas, né? O povo, né, que trabalhava em algumas outras atividades, né, menores, né, pequenos agricultores, essa questão. Os metecos, que eram os estrangeiros, e os escravos, que eram aí obtidos, né, por meio da guerra e por meio das dívidas, né? Então a gente tem aqui, ó, oriundos das guerras ou devedores, aumenta consideravelmente em meio à crise política, né? Então, embora esse pessoal estivesse brigando aqui para reduzir essa questão da escravidão por dívidas, mas nesse período a escravidão ela começava a aumentar. Então, a prova, né, de que a pressão desses grupos não estava fazendo muito efeito. Mas aí, ó, devido à pressão desses grupos sociais, os conservadores, né, os grupos conservadores, a aristocracia, se vê obrigados a fazer reformas políticas para acalmar o conjunto da população. Então o pessoal começou a se inquietar. Qual é o problema? O problema é que esse pessoal que começou a se inquietar era a maioria. Então, para acalmar os ânimos dessa maioria, os aristocratas, né, que eram minoria, eles resolveram ceder em algumas questões, né, porque queriam evitar ali perder o poder e queriam evitar ali revoltas, né? Imagina a maioria da população se revoltando contra aquele pequeno grupo, né? E que isso traz para a gente uma lição, né? Que na medida em que a situação política e econômica, né, ela não vai sendo tão favorável ao povo, o que é que contribui para que essas situações elas sejam revistas? Povo na rua se manifestando. Então, na medida em que a população vê que os seus direitos, né, estão sendo retirados, né, ou não estão sendo obedecidos, a única forma e a melhor forma ao mesmo tempo de pressionar os governantes, né, a olharem para esses problemas é ir para as ruas, né? Então é manifestar-se, né? Detalhe, né? E essas manifestações, vale lembrar, né? Toda manifestação ela é permitida pela nossa Constituição, desde que ela seja pacífica, né? E desde que ela não incorra no cometimento de crimes. Por exemplo, nós estamos vendo agora, né, no nosso país, alguns grupos, né, que estão inconformados com o resultado da eleição presidencial e estão indo para a rua protestar, querendo, né, que a eleição que se resolveu no domingo passado seja ou anulada, né, ou que, por incrível que pareça, existe gente na rua pedindo por intervenção militar. E a gente viu ao longo da história do Brasil que quando nós tivemos intervenção militar no Brasil, o governo desandou para uma ditadura, né? Então, nesse sentido, professora, o pessoal está indo para a rua, manifestando, né, o seu direito legítimo de manifestar-se, porém, na medida em que eles começam a travar as ruas, impedindo que outras pessoas possam transitar livremente, ou que pedindo, né, por intervenção militar, estabelecimento de ditadura, estão incorrendo em crime. Então, veja, um direito, né, legítimo, que é o direito de manifestação, ele perde a sua legitimidade na medida em que as pessoas estão inconformadas com o resultado das eleições democráticas, estão exigindo que se aplique um golpe para impedir que o presidente eleito ele venha a assumir. Aí, nesse sentido, o movimento ele já perde a sua legitimidade. Detalhe, que fique bem claro, a gente está aqui, vale enfatizar, né, professora? Porque hoje a gente está passando por uma situação de polarização tão grande que a gente tem que enfatizar que estamos aqui apresentando fatos, sem tomar partido de um lado ou de outro. A gente tem que enfatizar isso, né? Então, nesse sentido, fica o registro, né? E mais aí, ó, o que é que a gente aprende? Aprende com esse povo aqui que o remédio, né, para a resolução de problemas sociais
muitas vezes, e o mais eficaz dele é povo na rua se manifestando. A participação né? popular. A participação popular, né? Isso. Que é um direito legítimo de todo cidadão e cidadã brasileiro. Mas vamos lá, continuando. Então, as mudanças elas começam a iniciar com o legislador Drácon, né? 621 a.C., representante dos Eupátrios. Então, ele estabelece aí um código draconiano, que vai ser o primeiro código de leis escritos em Atenas. Né? Era um código bastante rigoroso, incluindo pena de morte, escravidão por dívidas, certo? Para a manutenção do poder oligárquico. Aí veja a situação. O povo foi para a rua exigindo o fim da escravidão por dívida, assume um camarada, né, um legislador, que estabelece um código de leis, mas nesse código de leis ele mantém a escravidão por dívidas, né, e coloca ali a pena de morte, né, como um possível castigo para aquele pessoal que fosse considerado, né, criminoso mais severo. E nesse sentido, o que é que a gente vai ter? Não os legisladores aqui cedendo, né, as manifestações populares, mas criando estratégia para reprimir essa população. Então, Drácon ele foi substituído por pressão dos demiurgos, por Solon, né, o segundo legislador aqui, que propiciou a ascensão dos demiurgos como uma nova classificação social censitária, ou seja, baseada na renda, ok? Aí ele revogou a escravidão por dívidas e criou condições para que as classes inferiores participassem da vida política. Porém, gente, a gente vai continuar trabalhando um pouquinho mais sobre Atenas, mas isso na nossa próxima aula, né? Então, na próxima aula a gente vai analisar aqui como é que surgiu esse novo sistema, né, de governo aqui em Atenas, que é o sistema democrático, e analisar as características dessa democracia ateniense, já fazendo a transição aí para o período clássico, ok? No mais, agradecer aqui a Kelly e agradecer a professora Vanessa. Pois é, professor Luciano, aprendi bastante hoje aqui na aula, né? Que bom. Só dando um spoilerzinho, professor Luciano, é importante que nesse período também clássico, o pensamento científico, né? O desenvolvimento da filosofia foi muito importante, né? Mas isso é coisas, cenas para o próximo capítulo, Exatamente. Né? Então não percam a próxima Exato. aula, porque ela vai vir com muitas informações importantes. No mais, agora sim, sexto ano. Sextou, tchau, tchau, até a nossa próxima aula.